noite de fé. Êxodo, capítulo de número 14 e o verso de número 14. Diz assim o texto: o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Obrigado. E tu levantarás a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide, para que entre os filhos de Israel e passe pelo meio do mar seco. Amém? Pode sentar e glorificar o nome do Rei. Uma palavra conhecida e poderosa que fala sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nesse período do Êxodo havia uma mulher e ela tem um filho. E quando esse filho nasce, é um período difícil, aonde as crianças eram jogadas no mar. Quando fosse homem, né? Se fosse menina, ficava. Mas a Bíblia diz que quando as parteiras chegavam lá para fazer o parto das hebreias, os filhos já nasciam. Aponta o dedo de profeta por mão para não falar: você nasceu porque foi Deus que te escolheu para vir nessa terra. Oh, glória! Então, no período que quando Moisés nasce, foi num período difícil. Imagina a mãe. Na época não tinha ultrassom, mas quando nascia, via ali que era menino ou era menina, né? Imagina. Quando viu que era menino, falou: e agora, meu Deus, guarda meu filho. Eita, senti uma palavra forte. Eu acho que ela falava assim: Senhor, guarda meu filho. Os egípcios não vão matar o meu filho. Fala assim comigo: meu filho, a mão de Deus está guardando. E nasce Moisés, cresce. E ali aquele menino foi colocado no rio Nilo, num cesto coberto de juncos. E ali uma maravilha aconteceu. Porque naquele dia a filha de Faraó estava se banhando. Aonde o menino foi guardado pela cobertura dos juncos e pela caixa de madeira que ela tinha preparado para guardar o bebê. Aí quando a filha de Faraó ela vê o menino gritando, ela olha: esse menino aí é hebreu, ele é diferente. Vamos cuidar dele? Aí a Bíblia diz que Miriam sai correndo e fala: eu sei de alguém que pode cuidar. E era a mãe dela, para poder cuidar do próprio filho. E ainda teve o quê? Recurso.
Aquilo que era para ser morte, Deus virou bênção e recurso. Já vou profetizar. Aquilo que era para você nessa noite, o inimigo preparou uma cilada para mim, para você. Hoje está caindo por terra, porque está vindo um recurso do alto. Ô glória! Você pode ter entrado aqui passando por um momento difícil, mas a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Oh glória! E ali teve a proteção de Deus sobre o menino. A Bíblia diz que passa o tempo, Moisés, ele cresce, aprende o conhecimento no Egito. Com o passar do tempo, ele sai do Egito, vai para o deserto de Midian, apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. E quando ele está lá nesse período de apacentar as ovelhas no deserto sozinho, ele saiu do palácio, já não tinha mais o conforto da cama, já não tinha mais o travesseiro bom, mas no deserto ele cuidava das ovelhas. E por ele cuidar das ovelhas, e a Bíblia diz que o povo estava clamando. A Bíblia diz que Deus escutou o clamor do povo. E quando Deus escuta o clamor do povo, porque o povo estava sendo oprimido, quanto mais o povo trabalhava, mais Faraó colocava peso de trabalho para o povo não poder se multiplicar ou poder adorar, mas não importava. Quanto mais opressão, mais o povo se multiplicava. Dá um sorriso para o irmão falar, não tem jeito. Você nasceu para poder multiplicar. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para poder multiplicar semente sobre a terra. Sabe por quê? Eu e você somos semente boa, porque a Bíblia diz que antes de nós ser formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos constituiu por profeta sobre as nações. Oh glória! Antes que nós pisar na terra, antes que nós ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus fala: eu já te constituí por profeta sobre as nações. Oh glória! Então por isso que é difícil para mim e para você. É guerra da esquerda, é guerra da direita, é guerra de trás, é guerra da frente. Por quê? Porque você foi escolhido como profeta sobre a terra. Oh glória! Então o ministério de Moisés é um ministério árduo, mas gratificante. E quando ele está lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, num certo dia, Jefferson, ele está lá cuidando, dando capim, dando água para elas. De repente começou a pegar fogo na sarça. Aí a Bíblia diz, Hermes, que essa sarça pegava fogo e não se consumia. Mas se eu ler o texto aqui do capítulo número 3 de Êxodo, olha que coisa interessante. Diz assim o versículo de número 1: E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas ao deserto, Horebe, o monte de Deus. O monte era de quem? De Deus. Olha o versículo de número 2. Ele apareceu o anjo do Senhor. Apareceu quem? Oh, glória. E está com letra Q maiúscula. Era o próprio Deus falando assim: vou eu aparecer o meu servo no deserto.
Está no deserto, fica tranquilo, vai ter manifestação de Deus. Aí continuando o versículo, e uma chama de fogo, apareceu o anjo do Senhor, só que o anjo estava pegando fogo. O próprio anjo já estava a presença dele cheia de fogo. Aí quando apareceu, ele se manifestou na onde? Na sarça, cheio de quê? De fogo. É por isso que quando Moisés olha, ele fala, essa sarça está aqui bastante tempo em fogo e ela não se consome, porque era a presença de no meio da. Sabe o que essa sarça representava? Era Deus falando assim, porque era para se consumir, não era? Porque a sarça era pequena e frágil, era para ela se consumir rápido. E Moisés, quando ele veio, ele falou, mas tem uma coisa diferente com essa sarça, que ela não se consome. Sabe quem era Deus falando para Moisés? Estou eu agora manifestando no meio dessa sarça, mas eu vou manifestar no meio do meu povo. Estava oprimido, estava no deserto, na mão de Faraó. Sabe o que eu vou fazer agora, lá no Egito? Lá no deserto, vou eu manifestar com fogo no meio da minha igreja. Porque na minha igreja tem que ter presença do Espírito Santo. Na minha igreja tem que ter unção do Espírito Santo. Na minha igreja tem que ter poder do Espírito Santo de Deus. Nada de gelado, tem que ser cheio da presença de Deus. Sabe por quê? É isso que ele falou lá no Novo Testamento. A Bíblia diz que João pregava para o arrependimento com água. Água para quê? Apagar fogo, para limpar. Só que João fala assim, Steve, vai vir um que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse daí vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aponta o dedo de profeta para irmão, aponta. Hoje é quarta profética, meu irmão. Está frio, mas nós vamos sair daqui quente, cheia do Espírito Santo. Aponta assim, fala assim, ó, tem que ser crente, mas crente cheio do Espírito Santo. Se Jesus batizou, se João falou que é Jesus que batiza, meu irmão, então fica tranquilo, nada de sarça se consumir, porque eu e você não vai ser consumido nada, a gente vai ser preservado pela glória de Deus. É por isso que a sarça não se consumia, era o poder de Deus falando, estou eu protegendo os meus escolhidos. É Deus te protegendo, meu irmão, meu irmão. É Deus falando assim, ó, com os meus filhos eu protejo, com meus filhos eu cuido. É por isso que o texto que eu li falou assim, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Sabe por quê? Ali naquela época, Faraó estava pensando que ele era o maioral. Faraó, ele colocava trabalho no povo de Deus, no povo escolhido. Quanto mais carga, só que o povo se multiplicava. Então era Deus falando assim, ó, estou eu protegendo meus filhos com proteção de fogo. É por isso que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Se João falou que Jesus batizava com o Espírito Santo, era ele, então quando ele veio, aí lá para frente no ministério de Jesus, a Bíblia diz que ele, um certo dia, ele chegou perto dos discípulos e soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo de Deus. E um outro dia ele falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder e seja cheio do Espírito Santo. E o outro dia ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, quando Jesus desceu nas águas, quando ele sobe, ele está subindo no batismo. Quem desce? O Espírito Santo.
E saiu uma voz e falou: esse é meu filho amado, aqui eu tenho prazer. Cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que um certo dia os discípulos estavam com medo, lá em Atos capítulo de número 2, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, subiu na glória, foi subindo, os anjos falou assim: do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Mas quando o povo estava em oração, em união, buscando, perseverando, Jesus já tinha falado: ficar em Jerusalém, que seja revestido de todo o poder. Sabe o que vai fazer eu e você vencer prova? O poder do Espírito Santo. Não tem outra coisa. Se você não buscar o batismo com o Espírito Santo, se você não, lá no seu quarto, você não orar quando for dormir, as gotas vai ficar, você vai ficar assim, ó, patinando. Mas quando você determinar, falar: ei, Satanás, eu sou crente cheio do Espírito Santo. Na minha casa acabou a bagunça. Na minha família acabou a bagunça. A partir de agora eu vou ser crente doido, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você sabe da prova que você está passando. Então nessa noite Deus manda te dizer: seja cheio do Espírito Santo de Deus, que nós vamos avançar com Jesus. Aí o povo estava em oração, Elisete. Os discípulos, uns começou a ir embora, mas tinha 120. Que um animava o outro. Vai não, irmão. Jesus falou. Tantos milagres nós vimos. Desiste não. Se Jesus falou, vai acontecer. Desiste não, Pedro. Não desiste não, Tiago. Não desiste não, João. E ali um ia dando ânimo para o outro. Aí um certo dia, no capítulo de número 2, o que aconteceu de repente? Eles estavam reunidos no mesmo lugar e foram vistos por eles. O primeiro sinal que aconteceu naquele lugar foi o quê? Visão aberta. Eles viram ali como repartida, como de fogo. E ali quando eles começaram a falar, eles começaram a ver através do olho deles o Espírito Santo entrando na casa. Línguas repartidas como de fogo. E depois eles escutaram também um som. Visão aberta e ouvido aberto. Pegou aí? Visão aberta e ouvido aberto. Visão aberta e ouvido aberto. E o que mais? A presença do Espírito Santo invadiu em todos. Fala para o irmão que está do lado: tem bênção para você e tem bênção para mim. Vai chegar a bênção para mim, vai chegar a bênção para você. E vai dar a presença do Espírito Santo de Deus. Vai acontecer um reboliço santo nesse mês que começou. Vai acontecer um reboliço santo pelo poder de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Calareis. O que é se calar? Está no texto. Lê comigo lá em Êxodo capítulo número 14, para nós terminar. Quer ver? O versículo número 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aí então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque já tinha acontecido um monte de sinais, não foi? Disse aos filhos de Israel que macho. Sacode o irmão aí, fala aí, ó. Tem que andar, hein? Tem que caminhar, hein? Oh glória. E tu levantarás a tua vara, estende a tua mão sobre o mar,
e vai dividir, para que os filhos de Israel passem no meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que siga, e eu me glorificarei em Faraó. Fala assim, Deus tinha uma direção. A cabeça de Faraó. Ele endureceu o coração dos soldados egípcios, mas ele falou: peraí, Faraó, da mesma forma que você matou aquelas crianças, agora vai chegar a minha cobrança. Agora o negócio vai ser comigo. Em suas cavalarias saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando houver me glorificado em Faraó e seus carros. É o versículo de número 19. Então a coluna de fogo foi para onde? Fazendo o que? Um escudo. E o povo ia caminhando. Fala assim comigo, nessa noite, Deus está me dando um escudo. E esse escudo é com fogo. Fala assim, a mão forte de Faraó não vai alcançar minha família, não vai alcançar minha casa, porque agora chegou o momento de Deus trabalhar em favor da minha casa, da minha família. Oh glória, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Eu senti uma graça aqui agora, a unção do Espírito Santo é Deus falando assim, vou eu pegar aquele que está fora e colocar para dentro, e vai continuar passando no meu caminho em terra seca, porque aquele que eu tenho uma direção, tem uma terra prometida que eu prometi desde lá no passado. O meu povo vai passar no mar, vai passar pelo mar em terra seca, água dividida para a direita, água dividida para a esquerda, e vai chegar até a terra prometida em terra seca. Tem portas abertas para mim e para você aqui nessa noite, meu irmão. Se não tiver porta, fica tranquilo. Se o mar do céu, fica tranquilo. Jesus, ele andou por onde? Por cima das águas e acalmou tempestade. A moçura e camanhacé. Se não abrir o mar, fica tranquilo. Jesus pega na minha mão, na sua mão, e anda por cima das águas. Porque Ele é poderoso. O meu Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã. O seu Deus, Ele é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, poderoso, e generais, que nunca perdeu uma batalha. A doçura e a série. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Monossuri Kamaia. Orecoma Nossuri Kamaia série. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Oh, glória. Sabe o que era? Estava acontecendo aqui? Era Deus falando assim para Faraó: por muito tempo você deixou meu povo oprimido, triste, paralisado, mas a partir de hoje acabou. Tudo que estava paralisado no meio do meu povo, vou eu dar andamento. Pegou aí? Você já chegou na igreja cansado, falando: meu Deus, chorou, orou, jejuou e nada acontecia, porque tinha uma mão forte do adversário. Mas hoje Deus manda dizer que essa mão forte, essa cadeia forte, está caindo por terra, porque a mão do meu Deus, a mão do seu Deus, é o Criador que fez os céus, a terra, Ele que manda em tudo, e Ele manda te dizer:
O Senhor está pelejando por mim, por você. Ele vai tirar da droga, Ele vai tirar da bebida, Ele vai fazer algo novo na minha, na sua vida, meu irmão. Vai fazer algo novo, vai fazer algo novo, vai fazer algo novo. Oh, Ranossuri Camaia Série. Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor. Porque a guerra é tão travada, não é? E parece que as orações nossas não passam do teto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te lembrar. As suas orações Ele ouviu. Os seus choros, as suas lágrimas Ele viu no banheiro, na cozinha, quando você estava lá fazendo comida. Ele manda te dizer: Ele vai pelejar por mim, por você nessa noite. E Satanás perdeu pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Ranossuri Camaia Série. Grita assim comigo. Vai se colocando de pé, vai se colocando de pé. Já vai marchando, para marchar. Fala assim, ó: nós vamos marchar junto, igreja. Nós vamos marchar junto. Acabou o tempo de ficar parado, meu irmão. Chegou o tempo de nós marchar. E marchar para onde? Para a vitória. Chegou o tempo de acontecer sinais, prodígios e milagres na minha e na sua vida. Aquilo que é impossível, Ele está destacando nessa noite. Você fala: meu Deus, não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais força. Em outras palavras, Moisés estava assim. É por isso que o Senhor falou: ei Moisés, por que você está com a mão a mim? Porque Moisés, ele estava ali: Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Na direita, na esquerda tem montanha. Na direita tem montanha. Atrás tem faraó. Na frente tem um rio. E agora? Vou morrer. Fala assim, ó: vai não. Vai morrer não, vai morrer não. Balança ele aí para escutar. Balança. Vai morrer não. Se você não caminhar, Ele vai te pegar no colo. Mas que você vai chegar até a Nova Jerusalém, chutando a cabeça de Satanás. Nós vamos chegar aonde? Na Nova Jerusalém, que é logo ali. E lá em Jerusalém tem o quê? A Rua de Ouro. Eita glória. Se a Rua é de ouro, imagina se esse Deus ele não é rico, é poderoso. O mar que tem lá parece cristal. E lá fala, o texto diz que Ele pega, quando vai chegar lá no destino, toda lágrima, toda dor, Ele vai enxugar isso. Vai tirar, não vai ter dor. Então essa travessia que é do Velho Testamento, trazendo para o Novo, é que nós temos uma direção, uma salvação. E esse mar de provação que nós estamos passando, fica tranquilo, nós vamos passar, porque nós temos uma direção. Vê o céu por dentro. Nós vamos ver os 24 anciãos. Nós vamos ver os apóstolos. Oh glória! Nós vamos ver a cidade santa. Oh glória! Nós vamos ver os serafins, os querubins.
Oh, glória. É por isso que o diabo tem raiva de nós, porque ele não pode mais sentir essa glória que você está sentindo, meu irmão, minha irmã. Ele não pode sentir essa presença do Espírito Santo, porque ele já sabe que a sentença dele já está lá. E nós temos a nossa certeza pela nossa salvação. É por isso que ele luta com você, para nós perder a salvação. Mas nessa noite, Deus vai te dizer: continua marchando para o alvo. Nosso alvo é o céu. Não para, crente. Não para, servo. Não para, servo. Pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, pega. Comece a sentir a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos levar para Nova Jerusalém. A Luciana e Camaia série. Vai tocando o Espírito Santo. Se você sentir eu chorar pelo irmão, ora pelo irmão. Vai tocando, Jesus. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Vai tocando o Espírito Santo. Ao Deus da minha vida, Coloca na cabeça, bate nos pés. que me compreende. Nos leva a uma escritura cheia do Espírito Santo. Sem nenhuma explicação. Espírito, e desce como fogo. Vem como Vai tocando o Espírito Santo. Coloca na cabeça, planta dos pés nessa noite. Vai entrando seu coração tão forte. Quebrando as cadeias, quebrando os terrores. Coloca, Pai, na mente. Toda batalha na mente vai por terra nessa noite. Toda luta, Pai, toda batalha, Senhor, vai por terra nessa noite. Mas vai, Senhor, o seu filho marchar, Senhor, diante da sua presença. Ele vem a marchar, ela vem a marchar, Senhor. Porque é marchar na sua presença, Senhor. É caminhar, não vai paralisar. É caminhar diante de ti, ó. Oh, acabou sua e camaria série. Glória a Jesus. Traz a cura, Pai, nessa noite. Toca por dentro do vaso. Que toda enfermidade, ó Pai, caia por terra agora. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Oh, acabou sua e camaria série. Oh, Jesus. Coloca na cabeça, planta do pés. Coloca na cabeça, dolor de agora, sai. No nome de Jesus. Põe na coluna, dolor de agora, saia. No nome de Jesus. Caroço no corpo, dolor de agora, saia. No nome de Jesus. Colocada na cabeça, derrame. Dolor de agora, saia essa vida agora. É no nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Causa na justiça, Senhor. Pega essa causa, Senhor. Pega essa causa, Pai. Tu és o advogado disso aqui, Deus. Oh, vai estar com você, Pai, a série. Bora. Da vitória. Tu és santo, Jesus. Tu és poderoso. Oh, Lacamagoçou e Camaria séria. Tu és poderoso, Jesus. Santo, santo, santo.
Espírito, Oh, Jesus. que desce como fogo. Vai visitando, Pai, as famílias. Vai visitando, Pai, as casas agora. Eu repreendo, Pai, o Espírito para a contenda. O Espírito vai dar briga para esse lar, Senhor, lugar por terra. Das famílias, Senhor. Mas que venha para habitar a sua presença. Trazendo, Pai, a alegria. Trazendo, Pai, o amor. Em nome do Senhor Jesus. Glória. Eu vi a plateia sendo movimentada. Papéis que estava travado, está sendo destravado hoje. Porque houve uma guerra no mundo espiritual, um monte de demônio paralisando esses papéis. Deus manda te dizer nessa noite: para aquilo que Deus vai colocar na sua mão é maior, é melhor, é bem maior, porque hoje está sendo decretada da mão de Deus e sendo assinado pela mão de Deus. E as palmas louva ao Senhor. O que é que os anjos veem? Que os anjos se dobrar? O que é que os anjos veem? Que os anjos da santo.